to appear like an ordinary person, non-threatening to... I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. What in the hell am I doing telling you that? Am I a masochist? Am I looking to be tormented further? I'm trying to show you just how awful this got, how commanding these rages got. I was raging inside. There was just incredible energies, positive and negative, depending on a mood that would trigger one or the other. And outside, I looked troubled at times. Other times I looked moody. Other times perfectly serene. Olá, eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. No vídeo de hoje eu vou contar o caso de um serial killer que foi um dos mais cruéis que já existiu. Uma das suas vítimas foi a sua própria mãe. Eu vou contar tudo desde a infância dele até como ele tá hoje, porque ele ainda é vivo, e vou mostrar também alguns vídeos com algumas gravações de entrevistas dele. Mas antes, se você é novo aqui e gosta desse tipo de assunto, aqui eu falo sobre casos criminais reais. Se você gosta, então se inscreve. Vamos ao caso? Edmund Emil Kemper nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 na Califórnia, filho de Edmund Kemper e Clanell State, e tem duas irmãs. Os pais do Ed tinham um casamento muito conturbado e eles se separaram quando ele tinha 9 anos de idade. O Ed ficou morando com a mãe e com as irmãs. A mãe dele era alcoólatra e brigava demais com ele. Ela era abusiva de diferentes formas. E o Ed dizia, e diz até hoje, que odiava a mãe. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing. A failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such into one-word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. They represented not what my mother was, but what she liked, what she coveted, what was important to her, and I was destroying it. Devido ao comportamento e à aparência estranha que ele tinha, elas diziam que tinham medo dele. Na escola, o Ed sofria bullying dos amigos pela aparência dele, e quando ele era um adolescente ele já media quase 2 metros de altura. No tempo livre, o Ed se divertia torturando e matando animais domésticos. O ambiente familiar do Ed era insuportável. Ele vivia brigando com a mãe e os dois se agrediam muito, tanto fisicamente quanto verbalmente. Teve uma época que a mãe dele passou a ter medo dele e mandou que ele fosse dormir no porão. Time of the evening, the family left the center room, the living room of the house. My mother and my sisters, or my sisters themselves, would go up to bed upstairs, where I used to go to bed, upstairs. I had to go down to the basement. And an 8-year-old child had a tough time differentiating the reason in that. Why am I going to the basement? I'm going to hell. Uma vez ele conversando com a irmã, ele confessou para ela que estava apaixonado pela professora dele, só que se ele quisesse dar um beijo nessa professora, ele teria que matar ela antes. Quando o Ed fez 14 anos, ele fugiu de casa e foi morar na casa do pai. Só que quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa porque ele descobriu que o pai já tinha se casado novamente e que tinha um outro filho. A convivência ali com o pai dele não estava muito boa, então ele ficou 1 ano só morando ali com o pai e depois desse 1 ano, o pai mandou que ele fosse morar com os avós. Na casa dos avós, os maus tratos continuaram. A avó dele era muito agressiva com ele, mas com o avô ele se dava bem. Ele e o avô saíam para pescar e caçar juntos. E o avô dele comprou um rifle de presente para ele
para ele poder caçar, e ele passava a maior parte do tempo dele fazendo isso, que era caçando. No dia 27 de agosto de 1964, o Ed e sua avó tiveram uma briga muito feia e ele pegou o rifle dele e saiu para caçar, para poder espairecer um pouco a cabeça. Mas quando ele voltou para casa, ele ainda estava com muita raiva da avó. Ele atirou na cabeça da avó pelas costas, com a avó caída no chão, ele atira mais 2 vezes, esfaqueia o corpo e enrola uma toalha na cabeça dela e arrasta o corpo para o quarto. 20 minutos depois, o avô dele chega em casa e ele, apesar de gostar muito do avô, também dá um tiro no avô. E ele disse que ele matou o avô para o avô não sofrer quando visse a esposa morta. Ele limpa toda a casa e depois de estar mais calmo, ele liga para a mãe e conta tudo o que ele fez com os avós. A mãe dele fala que é para ele ligar para a polícia. Ele liga para a polícia. Quando os policiais chegam na casa, ele está sentado na varanda esperando e se entrega sem resistência nenhuma. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica e foi diagnosticado com distúrbio de personalidade. Durante a prisão na clínica, o Ed era muito sociável e prestativo, e ele chegou a ser assistente pessoal do seu psiquiatra. Por causa disso, o Ed tinha acesso a relatório de outros pacientes. Então ele lia as respostas que os pacientes davam nesses relatórios, e quando era a vez dele de responder as perguntas, ele já sabia como responder tudo. Em 1968, com 18 anos, o Ed sai em liberdade condicional. E mesmo sendo instruído pelos médicos a não voltar a morar com a mãe, ele acaba voltando para casa dela. Em 1972, o relacionamento dele com a mãe volta a ser como antes, humilhante e desgastante. A mãe dele dizia que nenhuma mulher ia amar ele e zombava da aparência física dele. Foi nessa mesma época que o Ed começou a dar carona para vários estudantes de um campus ali da região, porque ele dizia que nessa época ele sentia vontade de estar perto de mulheres. Why did you actually kill the girls? My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent. But emotionally, I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area, even if just sitting down and talking with a young lady. I need to be able to really communicate, and ironically enough, that's why I began picking people up. And I'm picking up young women, and I'm going a little bit farther each time. It's a daring kind of a thing. At first, there wasn't a gun. I'm driving along. We go to a vulnerable place where there aren't people watching, where I could act out, and I say, no, I can't. And then a gun is in the car, hidden. And this craving, this awful, raging, eating feeling inside. I could feel it consuming my insides, this fantastic passion. It was overwhelming me. It was like drugs. It was like alcohol. A little isn't enough. At first it is. And as you adjust to that, psychologically and physically, you take more and more and more. It's the same process. So it finally came down to the thing of, do I dare bring this gun out? Already realizing if that gun comes out, something has to happen. It was going to happen. I didn't see it then, but it was going to happen. I was playing a dangerous game with a loaded gun that got us all. Em 7 de maio de 1972, Ed ofereceu carona a 2 garotas de 18 anos, Mary Ann e Anita. Ele levou as duas para uma região isolada e as estrangulou até a morte. Depois colocou os corpos no porta-malas e levou para casa. Sozinho em casa, ele fotografava os corpos em posições sexuais e depois praticava necrofilia. Quando ele acabava, ele esquartejava os corpos, colocava em sacola de lixo e jogava de uma montanha. Em setembro de 1972, a vítima dele é a Aikoko, de 15 anos. Ela pega carona com ele para ir para a aula de dança. Ed abusa dela ainda viva e depois sufoca ela até a morte. Ele também coloca o corpo no porta-malas, mas antes de ir para casa, ele para num bar para beber um pouco. Quando ele chegou em casa, ele fez com ela as mesmas atrocidades que ele fez com as 2 primeiras vítimas. Em janeiro de 1973,
Ele oferece carona para Cindy Shaw. Ela é levada para um matagal e executada com um tiro na cabeça. Ao voltar para casa, Ed reparou que a mãe ainda não tinha ido trabalhar, então ele esconde o corpo em um armário até o dia seguinte. No dia seguinte, quando estava sozinho em casa, ele praticou necrofilia com o corpo e depois ele esquartejou e jogou o corpo num penhasco, mas ele ficou com a cabeça dela para praticar mais atos sexuais. E depois disso, ele enterrou a cabeça no jardim de casa, com a cabeça virada pro quarto da mãe dele. Ele disse que fez isso de propósito porque a mãe dele gostava de ser observada. Com tantos desaparecimentos, a polícia começou a investigar o caso e começou a investigar o modus operandi da pessoa que estava cometendo os crimes, mas eles ainda não tinham nenhum suspeito. Here to do. I was getting better at it. I was getting less detectable. I started flaunting that invisibility, severing a human head, 2 of them, at night in front of my mother's residence, with her at home, my neighbors at home upstairs, their picture window open, the curtains open, 11 o'clock at night, the lights are on. All they have to do is walk by, look out, and I've had it. Why did you keep the heads? Why did you cut them off, and why did you keep them? Something out of my childhood. I could put it on an incident. I mean, my father chopping the heads off of our 2 pet chickens and my mother insisting that I eat them for dinner. You know, we could say it was something that simple. I don't think it was. Now, my dad heads out back with a hatchet. I got on my bike and I tried to stop it. I remember that. I got on the bike, rode around the block. I was crying. I haven't talked about that for a lot of years. I'm sure that may have implemented something, that may have gotten something rolling, but along fantasy lines. But it took a lot of years of development along those lines to really get off. But how are you able to, in 1 minute, have someone's head in your hands, and very shortly thereafter? Living through a fantasy, however that would relate to that severed. As únicas coisas que eles podiam fazer, eles fizeram, que foram alertar aos estudantes a pegarem carona apenas com pessoas que tivessem selo do campus colado no carro. Mas isso não era problema pro Ed, porque a mãe dele era professora desse campus. My mother worked at the campus and I had an A sticker on my car and obvious access day or night to the campus. I was picking up some very lovely young women. You know what we were talking about as we're driving around? Almost as often as not. This guy that's going around doing this stuff. And the second they started talking that, they didn't realize it, but they were getting a free ride. I couldn't touch that with a 10-foot pole, I swear. You know, but they'd be telling me all about this guy, and they're comparing notes and speculating on what he looks like, how he carries himself, why he's doing this stuff, telling me about it. Alice Ellen Liu, de 20 anos, e Rosalinda Thorpe, de 23 anos, foram as próximas vítimas e o processo de abordagem e assassinato não foram diferentes das primeiras. Em abril de 1973, o Ed comete um assassinato que ele já queria fazer há muito tempo. Era a noite de 20 de abril, a mãe dele, Clarnell, chega em casa muito bêbada. Ed estava muito irritado e sua mãe estava fazendo muito barulho e afrontando ele. Ela vai para o quarto e Ed vai atrás com um martelo e uma faca e a espanca violentamente. Em seguida, ele corta o pescoço e arranca a cabeça da mãe. Em um dos seus depoimentos, o Ed disse que abusou sexualmente da cabeça da mãe e quando se cansou, ele pregou a cabeça na parede e ficou brincando de tiro ao alvo jogando dardos. Right? Worked half a day Friday, went back to Santa Cruz Friday afternoon, was drinking Friday night, fell asleep before my mother came home, woke up after she came home. And the last words we had were an argument. Right? I walked into her bedroom to chat with her. In the back of my mind, I'm not going to try and blame her for dying. I'm just saying, in the back of my mind, I was hoping she could say something, or I'd say something that could stop all of this shit. A little childish hope in the back of my mind that she'd say something and I'd play it off. But you still went with the hammer. Wait a minute. You're wiping out the moment here. I went in there hoping I could stop this stuff in the back of my head. I'm not planning on it. I'm just a little hope. And the first thing out of her mouth was she's reading this book and she just flaps it down on herself and says, "Oh my God, I suppose now you want to stay up all night and talk." That was one of her favorite peeves when I come in late at night and want to talk. And once in a long while, like that night, I spun on my heel and said, "Nope,
good night, and walk back out. And she knew she'd hurt my feelings, and the next day we'd sit down and talk. Except I knew that we weren't going to talk. And I went back in my room and I laid down. I did not go to sleep. I laid there for 3 hours, 4 hours, till 4 or 5 in the morning. A little after 5 in the morning, and walked in there with a hammer and caved in the side of her head. No dia seguinte, Ed convida a amiga da mãe, a Sally, de 59 anos, para ir em sua casa para jantar e ver filme. Mas assim que Sally chega, ele estrangula e guarda o corpo dentro do armário. Ed pega o carro e foge em direção ao Colorado. E ele já estava achando que a polícia estava atrás dele, só que quando ele vê nos noticiários que ele não é um suspeito e que a polícia ainda não está procurando ninguém, ele mesmo resolve ligar para a polícia e confessar os assassinatos. O Ed disse que decidiu se entregar porque depois de ter matado a mãe, ele já não tinha mais vontade de cometer nenhum assassinato. Em 1973, o Ed foi considerado mentalmente estável e pôde ser julgado normalmente. Ele pediu para receber a pena de morte, só que nessa época não existia mais pena de morte na Califórnia. Ele foi condenado a 8 sentenças de prisão perpétua. Atualmente, ele se encontra preso na instalação médica da Califórnia, no condado de Solano. Ele já pode até pedir liberdade condicional, mas Ed nunca tentou, porque ele diz que está feliz na prisão. Ed concedeu várias entrevistas desde que foi preso e é considerado pelos agentes do FBI como uma das mentes criminosas mais inteligentes que já existiu. Hoje em dia, com 74 anos de idade, é considerado um preso exemplar, sem envolvimento em brigas. Entre as atividades que ele exerce na prisão estão a tradução de livros para o Braille e confecção de cerâmica. É isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa história, desse serial killer que ainda tá vivo. E se você tem sugestões de vídeo, de histórias que querem que eu conte aqui, também deixa aí que eu vou dar uma olhada e trago o caso aqui pra vocês. Não esquece de dar o like, porque isso ajuda muito a gente. E também de se inscrever. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.